Olá, vamos direto ao ponto e mergulhar num tema que é simplesmente decisivo para qualquer prova de alto nível, seja na área fiscal ou jurídica: garantias e privilégios do crédito tributário. E o nosso foco aqui é um só: entender como a Sebrasp, a nossa querida banca, gosta de cobrar esse assunto. Nesta nossa conversa, vamos mapear exatamente os pontos, os detalhes e, claro, as pegadinhas que a Sebrasp sempre usa. O objetivo é transformar o que poderia ser uma armadilha em pontos garantidos na prova. Bom, para começar, a gente precisa falar da base de tudo, a dívida ativa. Esse é um conceito que a banca testa o tempo todo e é fundamental para a gente conseguir entender todo o resto da matéria. Então, o que a gente precisa saber é que a inscrição em dívida ativa é aquele ato que, vamos dizer, oficializa a dívida para que ela possa ser cobrada na justiça. É a partir daí que o crédito ganha as três características mágicas do artigo 201 do CTN: liquidez, certeza e exigibilidade. E o que isso quer dizer na prática? Bem, significa que a Fazenda Pública não precisa ficar provando do zero que aquela dívida existe. A certidão de dívida ativa, a famosa CDA, já funciona como essa prova. A partir daí, o jogo vira. O ônus, ou seja, a responsabilidade de provar que a dívida está errada, passa a ser do contribuinte. E é exatamente aqui que mora a maior armadilha que a Sebrasp prepara nesse assunto. A banca vai fazer de tudo para tentar confundir os conceitos de presunção absoluta e relativa. Então, muita, mas muita atenção agora. E aqui está o ponto que vai garantir a questão na prova. A presunção é sempre relativa, ou no latim que a banca adora, juris tantum. Isso está cravado tanto no artigo 204 do CTN quanto na jurisprudência do STJ. Ou seja, o contribuinte pode sim apresentar provas para derrubar a cobrança. A Sebrasp vai dizer que é absoluta e essa afirmativa vai estar errada. Ponto. Ok, agora que a gente já afirmou bem o conceito de dívida ativa, vamos avançar um pouco e ver como isso leva a outro tópico que a banca ama: a fraude à execução fiscal. Olha só que interessante essa sequência lógica. É exatamente isso que a prova vai cobrar. A palavra-chave aqui, o que define tudo, é o marco temporal. Para que a lei presuma fraude, a venda ou qualquer tipo de oneração dos bens tem que acontecer depois da inscrição em dívida ativa. Não basta a dívida existir, como a Sebrasp adora sugerir para induzir ao erro. E claro, como toda boa regra no direito, temos uma exceção. E isso é um prato cheio para a Sebrasp. Mesmo que o devedor venda um bem depois da inscrição, a lei diz que se ele deixar guardado patrimônio suficiente para pagar a dívida inteira, aí não tem presunção de fraude. É o que está escrito lá no parágrafo único do artigo 185 do CTN. Certo. Agora vamos organizar a fila do pagamento. Entender essa hierarquia é fundamental, principalmente quando a gente pensa em cenários de execução ou falência. Quem tem o direito de receber primeiro? A regra geral é bem clara, como a gente pode ver. Em primeiro lugar, sempre os créditos que têm a ver com o sustento da pessoa, ou seja, os trabalhistas e de acidente de trabalho. Logo depois, em segundo, vem o crédito tributário. E só então, todo o resto. A base legal para isso é o artigo 186 do Código Tributário Nacional. A redação é bem direta. E o que a Sebrasp pode fazer? Ela pode pegar esse texto, copiar e colar, mas tirar a parte da ressalva, dizendo que o crédito tributário prefere a todos os outros, inclusive os trabalhistas. E aí, claro, o item estaria errado. Mas, olha só, muito cuidado aqui. Porque no cenário de falência, a ordem muda um pouquinho, e a banca adora essas nuances. Na falência, passam na frente do crédito tributário os chamados créditos extraconcursais, que são basicamente as dívidas que surgem depois que a falência é decretada, e também os créditos trabalhistas, só que aí tem um limite, até 150 salários mínimos por credor. E para a gente fechar nosso raciocínio, vamos analisar o documento que dá o pontapé inicial na cobrança judicial, a CDA. E vamos ver os requisitos essenciais dela, que a banca trata como se fosse um verdadeiro checklist na hora de elaborar a questão. É muito fácil imaginar uma questão de prova que descreve uma CDA faltando um desses elementos e pergunta sobre a sua validade, né? Por isso, é fundamental memorizar essa lista do artigo 202 do CTN. Se faltar qualquer um desses itens, a inscrição em dívida ativa e, por consequência, a cobrança são nulas. Essa é uma dúvida bem comum. Será que qualquer errinho na CDA já era, anula tudo de vez e a Fazenda Pública perde o crédito? A lei, na verdade, dá uma resposta bem clara sobre isso. Atenção redobrada aqui, porque são dois pontos-chave. Primeiro, o erro na CDA pode ser corrigido, mas só até um certo momento, a decisão do juiz de primeira instância.
Segundo, isso é muito importante, sempre que a Fazenda corrija a CDA, o prazo de defesa para o contribuinte tem que ser reaberto, inteirinho. A banca pode afirmar que pode corrigir, mas esquecer de mencionar a reabertura do prazo. Então, para a gente fixar de uma vez por todas, se for para levar 3 informações daqui, são estas. A presunção da dívida ativa é sempre relativa. A fraude à execução depende do momento da venda, tem que ser após a inscrição. E na fila geral de pagamento, o crédito trabalhista vem primeiro que o tributário. Isso resolve uma quantidade enorme de questões. Com essas distinções bem claras na mente, a preparação fica muito mais sólida para encarar até as questões mais capciosas da Sebrasp. No fim das contas, é o domínio desses detalhes que vai diferenciar e garantir os pontos da aprovação.